Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Que bom reencontrar cada um de vocês aí do outro lado da telinha. Eu tenho certeza que hoje o programa promete, vai trazer muitas novidades e coisas boas para você. Então, sinta-se convidado a participar de um banquete para a alma, onde você vai poder se servir de sabedoria, amor e alegria. Então, está no ar o programa Aceite Anoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ter fé não é implorar. É o que ensina no programa de hoje o preletor Enio Masakihara, o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Luiz Hideo Tamaro. Eu não entendo que fé seja uma coisa que você possa usar em maior quantidade de acordo com a necessidade. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seminário Geral de Treinamento Espiritual, Seminário do Perdão, de 14 a 16 de novembro de 2014, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, em São Paulo. Como orientadores, os preletores Ivone Gomes Holanda, Paulo César Rocha Ribeiro, Roberto Okito Fujiwara. Eu queria também pedir perdão se algum dia eu causei algum transtorno, alguma infelicidade, no trabalho que eu dei para ele. Eu queria aproveitar, dizer que eu amo muito minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos da minha família. Seminário do Perdão. Faça a sua reserva no Departamento de Seminários da Aceite Anoye do Brasil, através do telefone 0 operadora 11 5014 2217, pelo site www.sni.org.br/seminários, e-mail seminários@sni.org.br ou na regional mais próxima de você. Muito obrigado! Um trio de craques do ensinamento da Aceite Anoye, reconhecidos como orientadores dos mais experientes, sentam-se à mesma mesa para brindar você com pérolas de sabedoria. O preletor Enio Masakihara, o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Luiz Hideo Tamaro falam agora sobre o tema Ter fé não é implorar. Vamos conferir? Obrigado a você que assiste o programa da Aceite Anoye, esse modo feliz de viver. E hoje aqui na presença do professor Heitor Miyazaki. Tudo bem? Tudo bem, né? Só alegria? Graças a Deus, só alegria. E o seu Palmeiras? Não, São Paulo. São Paulo? Me falar que vai pescar mas não pega nada, que história que é essa, hein? Não, o meu companheiro de pesca, chamado Enio, é que não pega, eu pego. E também aqui com a sua honrosa presença, Luiz Hideo Tamaro. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Obrigado por ter Obrigado pela nos oportunidade. presenteado aí com a sua presença.
e que hoje vai ser um dia maravilhoso para todos nós. Com certeza. Não vai ser, já é, né? Já é, né? Livro A Humanidade é Isenta de Pecado, que é um livro maravilhoso, que ele tem libertado muitas pessoas, e com certeza o professor Heitor Miyazaki vai contar para você aí alguns depoimentos de como você pode mudar a sua vida para melhor. E o assunto de hoje é fé. Falando em fé, professor Tamaro, o que é fé? Tá aí uma pergunta que as pessoas devem fazer constantemente. Fala-se muito em fé e acredito que todo mundo diz que tem. Porém, a definição de fé é algo que precisa ser revisto, porque as pessoas costumam dizer que diante do problema eu vou ter que ter muita fé. Eu não entendo que fé seja uma coisa que você possa usar em maior quantidade de acordo com a necessidade, ou pouca fé quando o problema é pequeno. Fé é você acreditar, e acreditar não tem meio termo, ou acredita ou não acredita. Portanto, quando você pergunta se a pessoa tem fé, logicamente ele já tem aquela ideia de que acredita, tem fé em Deus. Aí também vale lembrar que não só a fé não está definida, também como Deus a quem ele diz que tem fé, também não está definido. E nesse ponto, quando Cristo disse, seja-te feito conforme a tua fé, se ele disse, a fé resolveria todo o problema. E me parece que nem sempre a fé das pessoas resolve os seus problemas, não é? E essa não solução é em função de uma fé errada, em alguns casos? Eu acredito que é uma fé equivocada. Por exemplo, nesse livro, A Humanidade é Isenta de Pecado, o mestre escreve, ter fé não é implorar. E o que nós temos presenciado é que quando o problema nos atinge, a pessoa se ajoelha, faz uma postura de arrependido e começa a implorar a Deus para resolver o teu problema. Aí já aconteceu. Você tem que acreditar no seu potencial, tem que acreditar na sua origem como filho de Deus, e aí, quando você acreditar, o problema desaparece por si só. Então ele escreve aqui, o que Deus nos concedeu jamais pode ser modificado por artifícios humanos. Deus não pode ser subornado e nunca dá mais a quem pediu mais em oração. E o que nós temos visto é que a pessoa, quando está diante de um problema, ela se põe a orar por muitas horas e horas seguidas na pretensão de resolver o problema. Mas se você acreditar, simplesmente o problema desaparece. A fé é algo que não tem nada a ver com a crença em algo. A fé é você acreditar, é você viver a vida como verdadeiro filho de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a você, é só ligar no 0800 770 2600, 0800 770 2600. Se você ligar, você recebe hoje, na tua casa, inteiramente grátis. Ligação é grátis, frete grátis, revista grátis, tudo grátis. Então é só ligar 0800 770 2600 e você vai estar recebendo esse presentaço da Seitonê. A humanidade é isenta de pecado. É mesmo, professor? Quem acredita verdadeiramente em Deus tem que acreditar que a vida dela é vida perfeita e Deus não criou nenhuma vida errada, Deus não criou nenhuma vida pecadora, Deus não criou nenhuma vida pobre, Deus não criou nenhuma vida torta. Todos são imagem e semelhança de Deus. Esse é o princípio básico que as pessoas precisam acreditar e entender. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aquela ideia do pecado original, que a pessoa já nasce trazendo um pecado, por isso tem que pagar, tem que sofrer, tudo isso não é correto. Não é correto e, na realidade, Cristo procurou sempre tirar esse pensamento, esse conceito. Mas o ser humano, ele fica sugestionado por qualquer coisa. Muitas coisas as pessoas ficam sugestionadas. Há pessoas que quando assistem determinadas propagandas de remédios, já começa a ficar doente, imaginando que ela está com aquele problema, que o sintoma é isso, e ela, sugestionada, começa a criar essa situação. Da mesma forma, se a pessoa fica sugestionada, essa parte é como se fosse hipnotizada. E a ideia de que Deus castiga, Deus castiga. Só que as pessoas não entendem que nós somos regidos por leis. E a grande lei é o próprio Deus, porque Deus é lei, é verdade, é luz, sabedoria. Deus é amor. E a grande lei é Deus. Existem outras leis, como a lei da mente, lei do espírito e lei da matéria. Por isso que se eu soltar a mão aqui, o copo cai. Então, dentro da lei da matéria, existe a força gravitacional.
E dentro da lei da mente existe a lei da causa e efeito. Quem planta, colhe. Mas quem semeia vento, colhe tempestade, dentro da lei da causa e efeito, dentro da lei do karma, é isso mesmo. Não há o que mudar. Mas será que eternamente nós teremos que pagar um pecado que nós nem sequer recordamos de 2, 3, 4, 5, 10 encarnações anteriores? Será que Deus é tão exigente a ponto de fazer com que nós tenhamos que pagar esse pecado? Não. Cristo deu a solução. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, aí é que existe uma outra lei que sobrepuja todas elas, que é a lei de Deus, que é a própria Deus. Por isso que Cristo eliminava o sentimento de culpa das pessoas do inconsciente e as pessoas ficavam curadas. Maravilha. A humanidade é isenta de pecado, esse livro aqui. Soube que o senhor já indicou para várias pessoas e também soube que muitas leram e que resolveram N problemas da vida. Primeiro, Muitos. o senhor pode citar um caso? Segundo, e por que lendo um livro melhora tanto a vida de uma pessoa? Porque você deixa de tirar uma pessoa que está remando contra você. Aquilo que a Seitonê fala, o Papa da psiquiatria moderna, chamado Karl Mendes, ele era um psiquiatra, mestre da psiquiatria moderna, vivia em Houston, Estados Unidos. Ele, a esposa, o pai, o irmão, toda a família trabalhava nessa clínica. Escreveu um livro chamado O Homem contra Si Próprio, O Homem contra Si Próprio. É aquela história do português, lembra do português? Estou falando... Pedro feriu C. Pedro feriu quem? C, sua própria pessoa. Então, da mesma forma que as pessoas agem contra a si próprio, por se julgar pecador, e acha que tem que pagar o pecado, inconscientemente ele vai à busca do pagamento do pecado. O consciente fala, não, eu quero ser feliz, eu não quero sofrer, mas o inconsciente faz com que ela seja arrastada para o lado do sofrimento, enquanto mantiver no seu inconsciente esse problema. À medida que a pessoa for lendo, relendo, compreendendo a verdade, ele vai se libertando, o subconsciente vai tirando aquele inconsciente desejo de autopunição, de autodestruição. É o que o Karl Mendes cita no livro. Mas o mestre não se baseou no livro dele, porque a Sutra Sagrada Seitonê foi escrita 8 anos antes da publicação do livro dele. Então, na verdade, a Seitonê mostra dentro do campo filosófico religioso como que ocorre o problema que vai estar dentro da própria pessoa. O desejo de automutilação, o desejo de suicídio inconsciente. É o caso do filme Nosso Lar. Mostra aquele André Luiz, quando ele faleceu, ele chegando lá no mundo espiritual, ele falou, você suicidou. Mas como eu suicidei? Eu não me suicidei. Você não sabe que o fato de você criar o ódio, você vai se auto-machucando, você vai se autodestruindo, isso é suicídio. Legal. Daqui a pouco já conta um relato para nós do livro Humanidade Dentro do Pecado, por favor. Eu sei que tem muitos, né? Professor Tamaro, aqui na página 194 do livro A Humanidade é Isenta de Pecado, diz assim, veja a provisão ilimitada do mundo da imagem verdadeira. Então, por favor, mundo da imagem verdadeira, o que é esse mundo da imagem verdadeira? E, por favor, veja a provisão ilimitada. Como que a gente vai ver essa provisão, de como que se procede essa técnica, professor? Bem, não é nem uma técnica, é uma coisa natural. Se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, no mundo criado por Deus, não há carência, não há dificuldade nenhuma. Se você entender isso, você já é provido, você já está ao seu alcance tudo o que é necessário para a tua vida. Mas o grande equívoco é que as pessoas acham que a provisão se refere a bens materiais. E bens materiais é consequência do conceito de provisão, do conceito de prosperidade que você tem. Quando você tem o necessário, é que é a provisão. E nós entendemos que provisão seria ter de sobra, ter acumulado. E, na verdade, a provisão infinita é quando você tem o necessário. E o necessário, todo ser humano, todo homem tem, porque Deus que nos criou e nos provém de todas as necessidades do dia a dia. Sim, alguém, por exemplo, assiste o programa agora e fala assim, caramba, né? Deus criou tudo, eu concordo, tudo é maravilhoso, mas eu não, na minha casa não tenho o que comer, por exemplo. Então ele começa a pensar assim, o que eu faço para ter o feijão de amanhã, ter o gás para cozinhar esse feijão? Como que deve proceder uma pessoa que vive nessa situação, fenomenicamente falando, carente?
Para tratarmos desse assunto, é necessário você alongar bastante sobre as explicações, porque durante muito tempo, séculos e séculos se passaram, e os conceitos atualmente concebidos pela humanidade não tem nada a ver com a nossa verdadeira origem. Cristo disse, não te preocupes com o que comeres amanhã. Certamente, se você vivenciar 100% a vida como verdadeiro Filho de Deus, manifestar o Deus plenamente no dia de hoje, o dia de amanhã você terá tudo o que é necessário. A palavra-chave, ela está bem clara, é pré-ocupação. Ocupar-se previamente por uma coisa que ainda não aconteceu, impede você de dedicar 100% à vida no presente momento. E como disse o colega Heitor, na lei de causa e efeito, você dedicando 70% do seu potencial hoje, amanhã você vai receber 70% daquilo que você dedicou, portanto se torna um ciclo vicioso e a sua vida se torna sempre incompleta, carente. Então viver o dia de hoje plenamente como verdadeiro representante de Deus é a chave para que todas as suas necessidades, toda a sua provisão se manifeste. Maravilha. Então só, voltando aí do mundo da imagem verdadeira, nós perguntamos agora há pouco, né? O que é esse mundo da imagem verdadeira que a Sentinela sempre ela fala, mundo da imagem verdadeira, né? Então, se pudesse explicar para a gente, por favor, e também um relato. Eu diria, como o mestre explica e Cristo também ensinou, que a verdade vos libertará. Não é libertar pós a nossa morte, é libertar agora, no momento. Não diria você vai conhecer a verdade, o dia que você morrer, você vai experimentar a liberdade. Porque se a liberdade ela é plena, o céu é aqui onde nós moramos. Como eu costumo dizer, não se concebe a ideia de que Deus tenha feito dois mundos, um mundo chamado céu, um mundo... E na Seitinoe também a gente precisa tomar cuidado, porque se nós enfatizamos muito o mundo da imagem verdadeira e leva as pessoas a entenderem que no mundo do fenômeno nós precisamos passar por essas limitações e um dia após a morte iremos conhecer o mundo da imagem verdadeira, ou seja, iremos conhecer o céu. Na verdade, aquele que vive a vida como verdadeiro representante de Deus, ele passa a vivenciar o paraíso aqui, agora. A nossa vida não está contida somente nesse espaço da vida terrena. Portanto, viver a vida plenamente como verdadeiro representante de Deus é desfrutar as condições de paraíso, de céu, de imagem verdadeira, aqui no mundo terrestre onde nós estamos vivendo. Pensar de outra forma é contrariar todos os princípios da origem do ser humano. Muito obrigado. Professor Heitor, então, relatos sobre o livro A Humanidade é Isenta de Pecado. Relatos está no plural, quer que eu conte um monte? É que o senhor sempre fala de vários, né? Então vários. Já vai no então, atacada. Vamos ao caso de doença, por exemplo. Há muitas pessoas que criam doença para... O inconsciente, o subconsciente cria doença para que ela possa sofrer. Então, exemplo de uma pessoa que estava com psoríase no corpo todo, o médico falou que não teria cura. O preletor Alexandre, lá de Joinville, aliás, um abraço lá para o pessoal de Joinville, ele orientou essa moça para que ela lesse várias vezes esse livro, A Humanidade Isenta do Pecado. Ela não chegou a ler 10 vezes, só leu uma vez e a psoríase desapareceu totalmente. Houve uma compreensão da verdade. Parte de prosperidade, lá no Paraná, tem uma senhora chamada Maria José Vinci, ela e o marido são proprietários de uma fábrica de pijamas Vinci. E a empresa não estava indo nada bem, sempre trocando duplicado no banco, a fábrica pegou fogo e estava indo aos trancos e barrancos. Eu falei, leia no mínimo 10 vezes o livro A Humanidade Isenta do Pecado. Na verdade, ela já deve ter lido mais de 30 vezes. Mas na terceira leitura, as vendas aumentaram em 80%. Hoje, a empresa quintuplicou. Até grandes artistas que estão em evidência, são contratados para fazer propaganda dos pijamas e está exportando hoje. Tem uma senhora ou um casal de Brasília que uma vez o senhor também citou em uma das palestras do senhor, que eu não me lembro exatamente. A Sandra Machado, ela leu 80 vezes, mas tem uma senhora de Belo Horizonte que bateu o recorde dela, leu 1.401 vezes, a preletora Isabel da Regional Caiçara. Aí eu perguntei, se a senhora leu 1.400, não é 140? Ela falou, não, 1.401 vezes. Eu falei, então aconteceu muita coisa para a senhora. Ela falou assim, até os 65 anos eu não tinha nada. Hoje que estou com 73, tenho uma casa e um apartamento. Então, a prosperidade a prosperidade bateu na porta dela. Vamos fechar. Alguém está em casa agora ouvindo, fala, caramba, leu o livro, sarou. Leu o livro, prosperou. Leu o livro, mudou. Por que muda?
porque todo tipo, conforme está na Sutra, capítulo Sabedoria, todas as infelicidades, seja proveniente de doença, seja problema financeiro, qualquer coisa que cause sofrimento para nós, são coisas que nossa mente inconsciente criou e nós estamos sofrendo com essa criação. São ilusões, são pesadelos que nós criamos, são dores criadas em nossa mente e sofridas pela nossa própria mente. Por isso que o homem age contra si próprio. Professor Tamaro, página 195, está escrito: como amar realmente a Deus. O senhor poderia dar algumas orientações para a gente? Como amar realmente a Deus? Bem, amar a Deus não é amar algo imaginário, algo subjetivo. Amar a Deus é respeitar a si próprio em primeiro lugar e respeitar o teu semelhante. Para que a gente possa ter uma ideia, Enio, a gente sempre fala, precisa de bastante tempo. Mas você falar em Deus, se você não sabe quem é Deus, como é que você vai amá-lo? Porque o homem acha que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, e uma das coisas que ele mais fala diariamente na pretensa demonstração de religiosidade, ele usa uma palavra que eu costumo enfatizar, ele fala sempre se Deus quiser. Eu acho de uma total incoerência colocar Deus na condicional. Se Deus quiser. Lógico que Deus quer. Qual o critério que Deus vai utilizar para não querer o seu bem, para não querer o seu sucesso, para não querer o seu bem-estar? Inclusive ainda tem pessoas que falam assim: eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, mas fazer o quê? Deus quis que fosse assim. Como é que você vai amar um Deus que você aceita que Ele iria querer que você tivesse um fracasso, uma tragédia na tua vida? Lógico que isso não é obra de Deus. Isso é consequência da tua própria ignorância do que é Deus. Se você entender que Deus está dentro de você, precisa de você para agir, então você vai dizer: eu vou fazer, eu faço, eu posso, eu consigo. Aí Deus age através de você. Quando você chegar a esse entendimento, você vai poder amar ao próximo como a ti mesmo, você vai poder amar a Deus realmente, porque Ele está dentro de você. Agora, esses conceitos têm que ser revistos, porque você fala amar a Deus e fica imaginando como é que é esse Deus. Como é que eu vou imaginar amar alguma coisa que eu não defini, não tenho definido na minha cabeça o que é Deus? Fica uma coisa complicada. Portanto, vocês podem até achar que é uma polêmica, mas falar se Deus quiser, se Deus me ajudar, um dia talvez, Deus sabe o que eu estou fazendo, está tudo no imaginário, numa situação de condições. E Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E vamos raciocinar dentro dessa lógica, porque ser filho de Deus perfeito é realmente uma coerência absoluta de que Deus está dentro de você. Aí quer amar a Deus e briga com o cônjuge. Não tem como, né? Tá certo. Ou deprecia a si próprio. Quantas vezes ele fala: eu sou um ser vulgar, eu não presto para nada, não tenho capacidade, eu sou doente por natureza, eu sou infeliz por natureza. Como é que ele vai amar um Deus que ele está qualificando com todos esses problemas, certo, né? Professor Heitor, para encerrarmos o programa de hoje, sei que o senhor tem recomendado e muito o livro A Humanidade Isenta de Pecado também, né, para as pessoas que participam de eventos da Seitianoye. E dentro desse livro tem alguns assuntos que realmente você olha assim e fala: caramba, é isso. O senhor poderia citar para a gente alguns itens daqui que nós deveríamos ler sempre? Eu acho que vai desde o começo até o fim. Constantemente ler, reler, copiar o livro. Há muitas pessoas que dizem: eu já li, quantas vezes você leu? Uma vez. Não é suficiente para o entendimento, porque isso não é noticiário. Não é noticiário. Então, uma coisa fundamental, isso é uma coisa importante. Como é que nós podemos ajudar a eliminar aquilo que nos prejudica, que é o sentimento de culpa, o sentimento inconsciente de sofrer? Aqui diz no capítulo 2, compreender a verdade. Compreender a verdade que é filho de Deus e fazer o bem. Quer amar Deus? Faça o bem para o próximo. Então, há muitas pessoas que, quando se passam a ser felizes, elas não pensam em ajudar ninguém. Esse é um grande erro. Nós temos que aprender a manifestar o amor, fazer o outro feliz. Você que está assistindo em casa, se você está encontrando, através desse programa, o caminho para você ser feliz, faça com que mais pessoas ainda sejam felizes, fazendo o que
com que mais pessoas possam ter a oportunidade de ouvir, assistir, e mais regiões também, ajudando como mantenedor do programa Seitonê na TV, ok? Então, isso é fundamental, que muitas pessoas são tão egoístas, por isso que no momento de desespero, no momento de apuro, não aparece ninguém para ajudar porque ela só pensa nela. Ela não tem crédito no celeiro do céu. Não tem crédito no celeiro do céu. Exatamente voltando àquele caso que eu falei do filme Nosso Lar, por que aquele senhor conseguiu ir para um lugar mais iluminado? Porque ele tinha crédito de ter ajudado as pessoas que, quando ele foi médico na Terra, havia um dia da semana, se não me engano, que ele fazia consultas gratuitas, ajudava as pessoas. Quem planta, colhe. Então, ele plantou semente para colher no celeiro do céu, por isso é importante que essa ajuda de fazer com que mais e mais pessoas possam assistir e colaborar para que mantenhamos esse programa no ar. Maravilha. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Obrigado a você que é mantenedor do programa da Seitonê. Muito obrigado a você que sempre assiste, que liga pra gente no 0800 770 2600. Nosso muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Rideu Tamaro. Muito obrigado. Obrigado pela presença, pela orientação. Muito obrigado a todos. Mais uma publicação de impacto histórico dentro do movimento internacional de Paz pela Fé já está à sua disposição. É o Canto em Louvor à Natureza. De autoria do Supremo Presidente da Seitonê, professor Masanobu Taniguchi, as edições seguem o formato do original, em japonês, iniciando com a escrita de palavras feitas de próprio punho pelo autor. O significado é harmonia, completo, requintado e delicado. Na sequência, está a oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos, plena de profundos significados doutrinários. Segue-se na forma de poema o Canto em Louvor à Natureza. Por último, o leitor encontra a letra da Canção das Águas e das Florestas, de autoria do professor Seicho Taniguchi. Assim, em exatas 51 páginas, você terá em mãos um livro de dimensão ideal para carregar onde quer que vá e ler suas orações carregadas da luz do ensinamento Homem Filho de Deus em harmonia com a natureza. Canto em Louvor à Natureza, disponível em uma de nossas livrarias. Muito obrigado! Estamos finalizando mais um programa e com certeza estivemos na mais divina sintonia, ligados a Deus e as suas bênçãos, através de mais um programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu tenho plena convicção que a sua vida não será mais a mesma a partir de agora, desde que você decida melhorar, né, decida realmente praticar aquilo que você aprendeu hoje. Combinado? Então, para finalizar, é hora de respirar fundo e deixar que as vibrações de Deus nos envolvam em nosso momento de oração. Eu tenho certeza que Ele vai te orientar. Cada passo que você der, Deus está na frente, te orientando e te protegendo constantemente. Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia. Oração para abençoar todas as coisas do céu e da terra. Deus trabalha constantemente. O trabalho de Deus se manifesta como um trabalho sempre harmonioso. Isso porque Deus é a origem de todas as coisas, e estas, por estarem unificadas pela sabedoria única de Deus, não se atritam entre si. A obra de Deus manifesta-se sempre como um movimento harmonioso de todas as coisas. Se porventura ocorrem fatos desarmoniosos, é porque a minha mente egotista não está perfeitamente ajustada à mente de Deus, impedindo a manifestação da sabedoria harmonizadora de Deus.